E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje estou aqui com o meu computador do lado porque vou analisar as letras de todas as músicas do Família, o novo álbum da Camila Cabello, que parece ser bem pessoal aí pra ela. A Camila lançou o álbum no dia 8 de abril e ele já tá sendo super elogiado, principalmente por trazer influências muito claras e diretas das raízes mexicanas e cubanas dela na melodia, e também por ser um álbum muito pessoal e honesto e ter letras assim super profundas e que contam histórias com ótimas narrativas. E aí, pensando nisso, eu decidi trazer um vídeo aqui analisando as letras de todas as músicas e, claro, juntando também junto com a vida pessoal da Camila Cabello, a parte que a gente conhece, né? Pra gente entender qual é o contexto de cada música, se ela escreveu aí pensando em alguém, ou se tem alguma referência a alguma outra coisa que ela gosta, que não gosta. Enfim, pensei em analisar aqui, por isso eu trouxe meu computador do lado, porque a gente vai vendo as letras juntos e comentando tudo. Lembrando aqui que, claro, vão ser interpretações minhas e que eu vou falar sim muito de Shawn Mendes, porque o Shawn Mendes foi o último namorado aí da Camila, eles ficaram juntos por mais de 2 anos e foi uma relação que influenciou muito a vida dos dois, né? O Shawn já tá fazendo várias músicas sobre isso. O álbum anterior da Camila, o Romance, já trazia muitas letras sobre isso, né? Então quando ela começou a trabalhar no Família, ela já estava com o Shawn e quando ela terminou, ela tinha terminado o relacionamento, então isso influenciou sim muito nas letras. E é isso que a gente vai ver, além de várias outras coisas. Enfim, se você gosta desse tipo de vídeo, analisando letras, contando histórias por trás, dando contexto, já deixa o seu like aqui pro YouTube entender que é um conteúdo legal e mandar para mais pessoas. E se você ainda não for inscrito no canal, não esquece de apertar aqui e se inscrever, porque tem muitos conteúdos aqui de música, filmes, séries, com certeza você vai achar algo que você gosta. Bom, vamos lembrar aqui de novo que isso são as minhas interpretações, as minhas especulações e teorias, não tô afirmando nada, tô aqui falando o que eu achei. E claro, assim, eu não acho que seja uma coisa que vai impactar diretamente na vida deles, né? Tanto a Camila quanto o Shawn já falaram sobre relacionamento publicamente. O Shawn falou que escreveu muitas músicas sobre ela também falou que escreve sobre os relacionamentos, então eu não acho que seja, nossa, tô expondo ou tô passando um pouco do limite. Aqui, como diz Tabata Lacerda, outra youtuber de entretenimento maravilhosa, aqui é em nome da fofoca, colocar vocês por dentro de tudo que tá acontecendo aí por trás das câmeras, e é isso. Bom, a primeira música do álbum é A Família, que é um instrumental bem rapidinho, então a gente pula ela e começa com Célia, que é a segunda música do álbum, e fala sobre o começo de um relacionamento, e também é uma das duas únicas músicas do álbum que são inteiras em espanhol, então já dá todo um clima aí muito gostoso. E aí, logo uma das primeiras partes da música, a Camila canta o seguinte: ele quer se mudar para Miami, tomar uma tequila com o papi. Ele sorri mesmo sem entender nada, mas eu posso dar aulas particulares. E isso eu achei já muito interessante, eu achei já um indicativo de que essa música talvez tenha sido escrita pensando no Shawn, porque durante a pandemia, né, os dois estavam ali meio que no começo do relacionamento, queriam ficar juntos, e o Shawn passou muito tempo morando junto com ela na casa da família dela em Miami. Então foi um momento que ele ficou muito próximo, inclusive, dos pais dela, né? Então esse negócio de se mudar pra Miami, tomar uma tequila com o papi, me relembrou disso. E ela fala também dele não tá entendendo nada, principalmente, provavelmente, do espanhol da língua, e ela fala que dá aulas particulares pra ele. E isso é algo que o Shawn já falou também em entrevistas, que a Camila ensinou algumas coisas de espanhol pra ele durante esse tempo que eles estavam em casa aí, sem fazer muita coisa, sem poder trabalhar, sem poder fazer show. Então uma das coisas que ela fez foi ensinar algumas coisas de espanhol pra ele. Então achei uma boa referência aí logo no começo. E aí outro trecho da música fala: agora ele dança as canções que eu gosto e disse que não se assusta com a salsa. Viveu toda a vida sem açúcar, conheceu a Célia sem ir pra Cuba. Eu vou falar a verdade que eu não entendi muito bem se a Célia seria um reflexo da própria Camila, um nome que ela achou pra se denominar, ou Célia seria tipo, conhecer o estilo de vida cubano sem ir pra Cuba, ou algo pra uma metáfora pra isso, né? Então talvez seja isso. Mas o fato dele não dançar antes e ter medo da salsa e agora não,
não, pra mim também é um grande reflexo do relacionamento dos dois, porque o Shawn sempre foi essa pessoa autona, meio desengonçada, que não tinha tanto jeito. E depois do relacionamento da Camila, ele começou a arriscar passos de dança, né? Até no álbum anterior dele, o Wonder, ele trouxe clipes em que ele fazia alguns passos. A gente viu muito ele dançando com a Camila desde a época de Senhorita, e depois ele foi se aperfeiçoando, eles dançaram juntos em bares, em festas. Então, também outra vibe aí do Shawn entrando, né? Começando a fazer parte da cultura dela. Eu acho que essa música é isso, conhecer alguém que quer fazer parte da sua vida de todas as formas possíveis. Então achei bem fofinha pra introduzir tudo. E agora a gente vai pra Psycho Freak, que é a terceira faixa em parceria com a Willow. E é uma faixa muito pessoal pra Camila, porque fala muito sobre saúde mental, que é algo que ela traz muito à tona em todas as vezes, né? Ela traz vários assuntos relacionados a isso, ela é muito aberta em relação à saúde mental dela, sobre se sentir muito ansiosa às vezes, ter ansiedade, ficar nervosa com as coisas, enfim. Então essa é uma música que reflete tudo isso. E aí, enquanto ela fala sobre a saúde mental, ela fala sobre coisas que podem ter influenciado na saúde mental dela também. E aí, vamos começar a letra aqui, por exemplo, em um trecho ela canta: às vezes eu não confio em como eu me sinto. No Instagram, falando sobre como estou curada, me preocupando se ainda tenho sex appeal, esperando que eu não dirija e caia nesse abismo. E aí, essa parte no Instagram, falando sobre como estou curada, é muito engraçado porque a Camila realmente traz essas discussões, né? Ela fala, já trouxe muitas vezes falando como ela estava mal, mas também como ela tinha melhorado, falando coisas que ela faz, né? Meditação, às vezes, ou os próprios exercícios físicos, ou uma leitura. Ela fala coisas que ajudam, né? Mas enquanto às vezes ela tá bem, em outros momentos ela nem sempre tá mal, e ela fica se perguntando, né? Às vezes, por eu ter postado que eu tava bem, será que eu tô sendo falsa? Porque agora eu não tô mais. Mas eu gosto que a Camila, assim, às vezes ela posta que ela tá bem, mas às vezes ela posta quando ela sofre também. Recentemente ela fez um post aí falando sobre o corpo dela, né? Quando ela vai pra praia se divertir, tem os paparazzi e ela fica o tempo todo pensando que estão fotografando ela de biquíni. E que às vezes ela não se sente bem com isso. As fotos podem ter ficado boas em um determinado ponto, mas aí é porque ela tava pensando o tempo todo que ela tinha que ficar encolhendo a barriga e não sei o que. Então eu gosto também dessas discussões que a Camila traz, e eu achei muito importante ela ter trazido isso pra música também. E aí, nessa música, também tem um trecho aí muito importante e que faz uma fofoca breve sobre um grande assunto da Camila Cabello, da vida dela, que foi Fifth Harmony, né? No trecho ela canta: todo mundo diz que sente falta do meu antigo eu. Eu estou nessa aventura desde os 15 anos. Eu não culpo as garotas por como tudo aconteceu. E ela confirmou em entrevista que esse trecho realmente foi escrito pensando no Fifth Harmony. Foi um grande momento da vida dela. Em dezembro de 2016 foi anunciado que ela sairia da banda, e foi um grande baque ali, porque a Camila não estava preparada para quando tudo foi anunciado. O grupo que anunciou, né, provavelmente os representantes, claro, não as meninas diretamente, e ela não teve um tempo pra se planejar, ela teve que fazer tudo de última hora, anunciar também, postar a parte dela, e aí o clima ficou muito ruim com as meninas do grupo, enfim, rolou algumas coisas ali. E aí aqui ela reconhece que não culpa as meninas pelo que aconteceu. Na entrevista ela falou também que hoje em dia a relação delas é boa, elas reagem e torcem umas pelas outras nas DMs, nos bastidores, enfim, então isso eu achei muito legal, é uma visão muito madura, né, de tudo o que aconteceu. Essa é a parte que ela confirmou que é pro Fifth Harmony, mas tem uma sequência aqui que eu acho que também vale analisar, porque logo em seguida ela fala: pensando alto no banheiro enquanto minhas amigas dão risada no sofá. Uau, o momento foi embora agora. Eu sei que vocês querem ficar, mas eu tenho que ir embora agora. E aí aqui a Camila já falou em entrevistas também, ou nas redes sociais, que na época que ela tava que ela ainda tava no grupo, mas tava começando a fazer algumas músicas solo, que ela era muito fiel aos compromissos do grupo. Mas em muitos momentos, quando elas terminavam de gravar as coisas do Fifth Harmony, ela ia fazer as coisas da carreira solo dela, e muitas vezes ela escreveu músicas no banheiro. Então esse trecho dela, assim, tá trancada no banheiro de um hotel escrevendo músicas, mas ouvindo as meninas dando risada no sofá, me remete a essa imagem. E depois ela ainda fala isso, né? Eu sei que vocês querem ficar, mas eu tenho que ir embora agora. Então eu acho que esse é um complemento do assunto ainda de Fifth Harmony dentro dessa música. A próxima faixa é Bam Bam, que tem muita coisa por trás também, fala sobre o fim de um relacionamento e como as coisas mudam de uma hora pra outra e como você tem que só seguir, porque assim é a vida. Mas eu não vou entrar tanto em detalhes aqui, porque eu já tenho um vídeo inteiro reagindo e analisando a letra de Bam Bam, que eu vou deixar linkado aqui em cima, que aí quando você terminar esse vídeo você pode ir lá e assistir completinho, com muitas análises de cada verso, falando sobre a parte do Ed Sheeran também, mais a parte da Camila, que tem muitas coisas específicas, então indico vocês assistirem depois, porque complementa também essa história, né? É uma música mais divertida, é uma música que traz principalmente
principalmente essas influências mexicanas e latinas pra música da Camila, mas a letra também diz bastante coisa, principalmente sobre o término com o Shawn. Ela fala, né, sobre agora você pode estar dançando com estranhas, saindo com outras pessoas, eu tô dançando com estranhos, então como essa mudança aconteceu na vida deles. E agora vamos para La Buena Vida, uma música que foi lançada agora junto com o álbum, mas a Camila já tinha apresentado na performance dela, no show dela com o Tiny Desk no ano passado, e que é uma música também bem poderosa, é tocada junto com mariachi, né, uma coisa também bem mexicana, e fala sobre tentar manter um relacionamento à distância quando você sente que a outra pessoa não só tá distante fisicamente, como tá distante mentalmente. Essa música eu fico um pouco em dúvida se a Camila escreveu, talvez pensando na ideia de família para as famílias latinas, tipo, olha, eu quero que a gente esteja junto, não adianta você estar longe, ou se ela já deu alguns indícios de talvez algum problema que o relacionamento dela com o Shawn tava passando enquanto os dois estavam juntos. Até porque ela fala da distância e os dois, de fato, viajam muito, né? Ela acompanhou, ela tava namorando o Shawn quando ele tava fazendo o álbum dele de perto, e ele viajou muito pra esse processo, então pode ter sido aí um indicativo. Vou ler a letra pra gente analisar aqui. Você deveria estar aqui comigo nesta noite, mas ao invés você tá trabalhando o tempo todo. E depois ela ainda fala, eu não quero ser a pessoa que faz os planos o tempo todo perguntando o que está na sua mente. Eu sei que não sou eu na sua mente. Guarda essa parte aí, porque ela vai ser importante pra uma outra música, mas a gente tá focando aqui nesse negócio, né? Dela querer que a pessoa estivesse aqui, ela acorda feliz, mas percebe que a pessoa não só tá distante, não tá com ela e também não tá respondendo direito. Enfim, tem algum conflito ali dentro dessa relação, mas ela não dá muitas especificidades na letra. Agora, Quiet parece que volta um pouco no tempo, porque tá falando de um relacionamento que acabou de começar e que ela ainda fica nervosa ao encontrar a pessoa, mas depois que ela encontra, ela fala, não, tá tudo bem, eu tava ansiosa à toa, porque quando eu tô com ela tá tudo bem. E aí, essa é uma música que parece remeter ao começo do relacionamento dela com o Shawn Mendes, principalmente por conta de uma referência que ela coloca aí na letra, que ela fala o seguinte, você está vindo pra cá, eu começo a respirar fundo porque eu estava muito ansiosa, muito para simular anos de antecipação. Ela fala years in the making, né? Anos pra isso acontecer. E realmente, o relacionamento dela com o Shawn foi algo que demorou muito pra acontecer, né? Os dois começaram a sair juntos, enfim, se tornaram amigos lá pra 2014, 2015, por aí. E na época, os dois já tinham um crush um no outro, só que um não admitia, sabe? Eles tinham essa história de um não querer falar o que sentia, e aí acontece que eles sempre se desencontravam. Uma época o Shawn se distanciou e a Camila ficava lá no crush. Outra época a Camila começou a namorar e o Shawn, na hora que ele ia contar, ele ia tentar falar sobre os relacionamentos, ele não podia mais porque ela já tava comprometida. Então o relacionamento deles pra acontecer demorou muito, foram muitas idas e vindas aí. E eu acho que quando ela fala o years in the making nessa música, ela tá se referindo a isso, e por isso que eu sinto que seja uma música sobre os dois. E aí ela fala sobre como quando os dois estão juntos tudo passa, né? Então, mas agora suas mãos estão tocando a minha cintura no banco de trás do carro. Você não conseguiu esperar. Minha mente fez tanto barulho por tanto tempo, mas passou porque quando você me beija tudo fica quieto. Fofos. E aí, outra referência dessa música que eu acho muito interessante é uma parte no segundo verso que ela fala o seguinte: você ficou mais alto, seu cabelo parece maior, algumas tatuagens a mais desde que eu te vi. Algumas pessoas começaram a se perguntar se esse trecho poderia se referir ao momento agora em que eles já estão separados, né? Mas eu fiquei pensando que eu acho que a Camila escreveu em referência do ponto de vista de como ela ainda estava se sentindo na época que eles se reencontraram lá em 2019, depois de tanto tempo, depois de tantas idas e vindas. Porque na época o Shawn, tipo, quando eles começaram o relacionamento, o Shawn não tinha nenhuma tatuagem, e aí depois ele de fato fez algumas tatuagens ali, ele deixou o cabelo crescer, então quando eles se reencontraram, eu acho que foi quando a Camila olhou e percebeu, eita, eu talvez goste dele mesmo, e eu acho que agora tem chance de rolar. Até porque a sequência desse trecho diz o seguinte: olhando para suas mãos, pensando os meus planos para elas, mas e se eu entrar em pânico, e se eu tiver problemas, e se eu não for quem você imaginava? Então parece que é antes de algo acontecer, né? Se eu não for quem você imaginava. Então eu acho que esse trecho meio que simboliza o reencontro deles lá em 2019. Mais uma coisa interessante é que essa foi uma das primeiras faixas a ser escritas pro álbum, por isso que eu acho que fala um pouco sobre esse começo de relacionamento. Mas um dos produtores da música, o Ricky Reed, falou numa entrevista que essa música acabou ficando de lado durante o processo de fazer o álbum. E aí no final, quando eles estavam finalizando e precisavam de mais músicas, alguém falou: ué, e se a gente trouxer Quiet de volta? E aí foi quando surgiu a música novamente na vida deles. E aí foi aí que eles
escreveram esse segundo verso. Então por isso que talvez esse segundo verso tenha vindo depois, falando sobre o término, mas eu acho que ele veio depois, mas escrevendo da perspectiva de antes, porque, enfim, por como toda música se encaixa, né? De ser uma música falando de antes de tudo acontecer e quando tudo aconteceu, deu tudo certo. E agora a gente vai para Boys Don't Cry, que não é uma parceria com a Anitta, mas tem o mesmo nome da música aí da brasileira, e eu achei muito maravilhoso, porque a Camila adora a Anitta também, então as duas agora estão com a mesma música aí. É bom que uma ajuda a outra, porque quando alguém for procurar o nome Boys Don't Cry ali no Spotify, no Google, vai ver a outra música, enfim, ó, tudo uma ação planejada. Mas a letra é bem diferente da música da Anitta. Aqui ela tá falando com o namorado dela, mandando alguns recados e falando assim pra não deixar essa masculinidade tóxica afetá-lo, porque como ele cresceu dentro disso, falando que os meninos não choram, não podem demonstrar sentimentos, ele tem muita dificuldade com isso hoje em dia. E ela quer que ele se abra, ela sabe que se ele se abrir vai ser melhor pra todo mundo, e aqui ela tá dando conselhos pra ele dentro da música. E logo no começo ela canta: "Você nunca teve uma poker face, isso não te faz menos homem, você é apenas humano." O "você nunca teve uma poker face" ali é tipo, ele nunca conseguiu esconder os sentimentos, ele sempre demonstra os sentimentos, mas isso não faz ele menos homem. E aí logo no começo já entrega que ela tá falando de fato com o Shawn, porque em Wonder, que foi a faixa título do último álbum dele, o primeiro single do último álbum dele, ele canta justamente isso. Ele fala: "Eu me pergunto, quando eu choro, eu estou condicionado a achar que isso me faz menos homem." Então eu acho que essa foi uma discussão que surgiu ao longo do relacionamento, que ajudou o Shawn a escrever o álbum e ajudou a Camila a escrever essa música também. Então eu acho que os dois se ajudaram bastante aí nesse momento de entender que ele pode se abrir, não tem problema demonstrar sentimentos às vezes. E o Shawn mesmo já deu entrevistas falando o quanto ele é afetado por essa masculinidade tóxica, né? O quanto realmente isso influenciou na vida dele e o quanto agora ele trabalha pra quebrar isso e pra permitir que outros garotos também possam demonstrar os sentimentos aí, como ele fez o último álbum dele pensando nisso. E aí a música da Camila diz o seguinte, né? "Não tenha medo, deixa eu te segurar. Nós não fomos feitos para segurar a chuva do céu. Quem te disse que os meninos não choram?" Então ela tá dando vários conselhos aí, pedindo uma ajuda, mas também indica que foi um dos pontos aí do relacionamento deles que era um grande, enfim, fazia mal pra ela, né? Porque ela queria que ele se abrisse. E tem tudo a ver com o que eu falei pra vocês lembrarem, que ela canta em La Buena Familia. Porque lá em La Buena Familia ela falava: "Não quero ser a pessoa que faz planos o tempo todo perguntando o que está na sua mente." E agora, aqui em Boys Don't Cry, ela diz: "Não quer que te toquem, não quer conversar. Agora eu estou pensando sobre o que está na sua cabeça." Então, o fato dele não se abrir deixava ela noiada, enfim. Então ela traz isso aí também pra música e se relaciona mostrando que, de fato, ela tá falando sobre um relacionamento só aí durante desse álbum. Mas em Hasta los Dientes e No Doubt, que são as duas músicas seguintes, a Camila fala um pouquinho sobre as partes que ela pode ter influenciado no meio da relação para as coisas terem se desgastado, sabe? Não foi só o Shawn Mendes estar longe o tempo todo, ou ele não conseguir se abrir completamente. Também teve coisas que ela não conseguiu demonstrar o suficiente ou superar ao longo do relacionamento, e é isso que ela traz nessas duas faixas. Por exemplo, em Hasta los Dientes, ela diz que fica lembrando a ex dele. Então ela fala: "Garoto, até nos sonhos você me faz sofrer. Te vi com sua ex e quis morrer. Não quero te dividir, quero você só pra mim." E ela fica falando que às vezes ele não faz nada, mas ela fica assim, ela tá beijando ele e lembra que ele já beijou tal garota antes. E é uma coisa que, enfim, surge no relacionamento mesmo e que fazia ela sofrer de alguma forma, e ela comenta um pouco sobre isso. Hasta los Dientes é a outra música completamente em espanhol, que foi cantada junto com a Maria Becerra, e a música tem um resultado assim muito legal, enfim, traz essa outra versão da Camila. Já em No Doubt ela fala: "Eu estou ficando mal de novo, porque quando as coisas começam a ir bem, eu entro em espiral novamente. A imaginação se tornou agressiva, vendo alertas onde não existem." Então, assim, mesmo quando tudo tava bem na relação, a própria mente dela ficava sabotando. Será que isso tá errado? Nossa, o que pode... Então ela ficava criando essas noias na própria cabeça dela, falando sobre isso. Enfim, eu gosto porque ela abre que um relacionamento... o relacionamento não acabou por uma coisa só. Tinham muitas coisas acontecendo ali, que também estavam fora do controle, às vezes, deles, né? Os dois são pessoas que cuidam muito da saúde mental, são muito abertos sobre isso, mas que às vezes, assim, é algo um pouco fora do controle. E eu gosto também dela se abrir sobre isso nas músicas, né? Além do que ela já faz nas redes sociais, ela traz isso, e eu acho que isso torna as letras ainda mais fáceis de se identificar. Muitas pessoas, às vezes, fazem músicas deixando tudo no campo do platônico, ou do perfeito, ou de coisas mais idealizadas, e eu gosto que a Camila também traz essa coisa real, essa
coisa que ela passou de fato, e aí você entende o álbum a partir disso. Don't Go Yet é a próxima faixa e foi o primeiro single do álbum, e ele fala um pouquinho mais sobre o passado desse relacionamento. A Camila deu uma entrevista pro Genius comentando cada pedaço da letra, e ela falou que escreveu na perspectiva tanto dela quanto do Shawn, falando sobre antes deles ficarem juntos, sobre como eles queriam muito, planejavam pra conseguirem finalmente se encontrar, mas sempre algum tinha algo pra fazer. Ela disse que logo no comecinho do relacionamento era ela que sempre insistia pra ele ir pra uma festa com ela, ou vamos fazer alguma coisa depois daqui, e ele falava, ah não, eu preciso pegar um voo, amanhã eu vou fazer um show, é melhor eu dormir cedo. E aí depois as coisas mudaram e se inverteram. Ele que pedia pra ela fazer as coisas, e ela já tava em um outro relacionamento, estava comprometida, e ela acabava deixando passar. E aí ela disse que ela pegou a música e escreveu pensando nisso, porque fala justamente, né? Nós finalmente estamos aqui, então por que você diz que tem um voo e precisa sair cedo? Não vai embora. E ela inclusive fala daquilo, né? Tem um roteiro na minha mente, eu espero que você siga, porque ela tá falando assim, agora ele vai falar que vai ficar e a gente vai ficar junto. E na verdade ele não segue o roteiro que ela criou na mente dele. Enfim, essa música é muito divertida quando você descobre a história por trás. Agora a penúltima faixa é Lola, que não tem uma grande fofoca, mas na verdade é uma música muito boa, porque é uma história fictícia que a Camila Cabello criou na composição, criando essa personagem chamada Lola, que é uma mulher latina, cubana, e como a vida dela poderia ter sido um sucesso, mas não foi por conta das condições em que ela está envolvida, né? Então é uma música que retrata, de forma geral, a pobreza, a corrupção, o machismo dentro das músicas, contando essa história da Lola, mas contando tudo de uma forma geral. Então é muito legal. Por exemplo, na letra ela fala, ela era a mais inteligente da escola, tinha uma mente além do seu tempo. Ela poderia ter pisado na lua, poderia ter encontrado a cura, mas a família não tinha comida e ela teve que sair da escola. E ela vai trazendo várias coisas disso, assim, sobre como ela viu pessoas desaparecendo porque discordavam, como, enfim, ela começou a pensar nos filhos, qual era a distância, né, da costa de Cuba até os Estados Unidos, Porto mais perto ali pra eles. Então é uma música muito bonita, é um feat com o cantor cubano Yotuel, e até o final da música é muito emblemático, né? Porque ele que fala, né? Em minha Havana, quantas Lolas. Então, quantas mulheres passam exatamente pela mesma coisa, poderiam ter uma vida tão diferente, mas não tiveram por conta das adversidades que enfrentaram, vivem em Havana, que é a capital de Cuba, né? Então, enfim, é muito bonita essa música, gosto muito da história por trás dela. E assim a gente vai pra última faixa, que eu também acho que foi uma das últimas a serem escritas e entrarem no álbum aí, porque eu acho que é uma das faixas mais atuais na vida da Camila Cabello nesse sentido, que é Everyone at This Party. Nessa música ela fala sobre o medo, mas também a ansiedade de reencontrar um ex. E é uma música, assim, muito profunda, muito pessoal, e que, mais uma vez, também tá cheia de referências pro Shawn Mendes. Por exemplo, logo no começo ela explica, né? Eu não quis perguntar para o nosso amigo se você estaria aqui e deixar as coisas estranhas, mas eu estou nervosa no carro caso você esteja. E aí, em seguida, ela continua. Todo mundo nessa festa não é você. Eu não quero procurar por você em cada lugar, mas eu sempre procuro. Então, é assim, é um relacionamento que acabou, os dois entendem que acabou, mas ainda assim, os dois ainda sentem uma saudade, uma vontade de voltar e reencontrar e ver se as coisas podem estar diferentes dessa vez. Enquanto isso, é tudo cantado numa balada, uma música mais lentinha, que deixa tudo ainda mais sofrível. E aí é o segundo verso que realmente entrega, né, do que ela tá falando, porque ela fala o seguinte: eu cheguei noite passada no lado oeste e Scott me disse que você estava aqui. E Scott provavelmente se refere ao produtor e compositor Scott Harris, que já trabalhou tanto com o Shawn, bastante no Wonder, quanto com a Camila neste álbum. Inclusive, ele é co-compositor desta música. Assim, ele é muito próximo dos dois, né? Então, o amigo em comum, o Scott, diz que ele estaria lá, provavelmente faz referência a isso. E é o amigo que ela tem em comum com o Shawn, né? E aí, outra grande referência dessa música é ela falando: e eu estou tendo esses pensamentos. A gente estragou tudo ou não? A gente desperdiçou 2 anos? Essa parte não dá, né? Shawn e Camila começaram a namorar em julho de 2019, eles revelaram aí qual foi a data, e terminaram em novembro de 2021. Então eles ficaram aí 2 anos e meio quase juntos, e aí ela falando, né, a gente desperdiçou 2 anos juntos, aí você vê o baque do negócio aí, né? Ela fica em dúvida, mas ao mesmo tempo que ela quer reencontrar, ela fica pensando, será que a gente desperdiçou tudo? É uma música pesada, é triste, dói na alma. E aí, por fim, tem mais uma referência que faz lembrar Shawn Mendes aí, porque a Camila canta: você conseguiu o espaço que
que precisava? E aí ela fala, você percebeu que não precisa de mim? E ela canta esse 2 vezes, ela ainda fala, você percebeu que não precisa de mim, muito sofrida. Só que é muito curioso porque When You're Gone, que é a música que o Shawn lançou recentemente também, a última que ele lançou, e que também que ele já falou em entrevistas, afirmou com todas as letras que é uma música que ele escreveu pra Camila e que é uma música que ele mandou pra ela antes da música ser lançada e que ela chegou a ouvir também. Na ponte da música o Shawn canta, literalmente, começando a sentir que você não precisa de mim. Então aqui ela tá falando, você percebeu que você não precisa de mim, e na música dele ele fala, tô achando que você não precisa de mim. Então assim, eu amei essa conexão entre os dois. Depois desse álbum eu fico perguntando por que eles não voltam, né? Porque claramente os dois têm muito carinho ainda um pelo outro. Mas enfim, a gente entendeu toda a evolução do relacionamento, isso que eu acho muito legal. A Camila realmente contou uma história com essas músicas, né? O começo do relacionamento, como foi o antes do relacionamento, também os problemas que surgiram ali no meio, as questões, porque a parte do romance mesmo a gente viu no álbum anterior, né? Então aqui ela traz outro lado que a gente não tinha visto antes, e terminar assim é muito poderoso. E eu gosto, claro, tudo como ela trouxe as melodias e as influências em cada música, os artistas que ela chamou eu acho que acrescentaram muito. Enfim, é um álbum muito bom. Lembrando, claro, que todas as interpretações foram minhas, pode ter coisa que eu não percebi, pode ter coisa, claro, que eu tô criando na minha mente, às vezes os artistas nem pensam tão a fundo assim, só escrevem o que estão sentindo, mas é o que a gente pode decifrar e puxando as letras. Enfim, gostei bastante. Mas e vocês? Comentem o que vocês acharam do álbum, se vocês concordam com as interpretações, se vocês gostaram das teorias, comenta tudo aqui pra gente conversar. Se você gostou, tem algum amigo que gosta de Camila Cabello também, tem algum amigo que gosta de fofoca também, manda esse vídeo pra eles, vai que eles gostem. E aí você aproveita e deixa o seu like se você ainda não deixou, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e aproveita pra ativar o sininho pra receber notificação sempre que eu postar conteúdos novos por aqui. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!